Oi gente, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é João, sou formado em Física e eu tô sempre por aqui colocando conteúdo para ajudar vocês no vestibular. Hoje eu trago uma questão da ACAF de 2014, que diz o seguinte: com 77% de seu território acima de 300 metros de altitude e 52% acima de 600 metros, Santa Catarina figura entre os estados brasileiros de mais forte relevo. Florianópolis, a capital, encontra-se ao nível do mar. Lages, no Planalto, varia de 850 a 1.200 metros acima do nível do mar. Já o Morro da Igreja, situado em Urubuci, é considerado o ponto habitado mais alto da região sul do Brasil. A tabela abaixo nos mostra a temperatura de ebulição da água nesses locais em função da altitude. Considere a tabela e os conhecimentos de termologia e analise as afirmações a seguir. Todas as afirmações corretas estão em. Então, nós temos que pegar essas 4 afirmações e julgar se elas estão corretas ou incorretas de acordo com as informações dadas pelo problema. Essa questão trata de termodinâmica, mais especificamente sobre a questão da mudança de estado e como a altitude e a pressão e as outras condições externas podem alterar esse processo. Então, a gente naturalmente vai analisar cada uma das afirmações e descobrir quais estão corretas e quais estão incorretas. Vamos para a primeira. Em Florianópolis, os alimentos preparados dentro da água, em uma panela comum, são cozidos mais depressa que em Lages, utilizando-se a mesma panela. A afirmação 1 está tratando da questão da temperatura de ebulição da água. Como assim? É só você olhar aqui, olha só. A temperatura de ebulição da água muda de acordo com a altitude em relação ao nível do mar. Quanto mais alto você está, menor é a pressão atmosférica e, por conta disso, menor também vai ser a temperatura de ebulição da água. Então, repara o seguinte: em Florianópolis, você está no nível do mar e, portanto, a água entra em ebulição a 100 graus Celsius. Vou deixar aqui um 100 graus Celsius marcado para a gente poder ter essa informação na mão. Já em Lages, o que acontece? Você tem a temperatura de ebulição a 97 graus Celsius. E como você pode reparar, 100 graus Celsius é maior do que 97 graus Celsius. Por conta disso, quando você cozinha em Florianópolis, dentro da água, você está cozinhando a 100 graus Celsius. Quando você cozinha dentro da água em Lages, você está cozinhando a 97 graus Celsius. Isso em uma panela comum, sem cera de pressão. Por conta disso, a temperatura que você consegue cozinhar em Florianópolis é mais alta do que a temperatura que você consegue cozinhar em Lages, dentro dessa panela comum, usando água. Logo, a afirmação número 1 procede, ela está correta. Vamos agora para a afirmação número 2. Ela diz o seguinte: no Morro da Igreja, a camada de ar é menor. Por consequência, menor a pressão atmosférica exercida sobre a água, o que implica em um processo de ebulição a uma temperatura inferior a Florianópolis. Corretíssima essa afirmação. Vamos por parte. No Morro da Igreja, a camada de ar é menor. No Morro da Igreja, você vê que a altitude é enorme. Portanto, se você pega todo o ar que vem lá do final da nossa atmosfera até o Morro da Igreja, você vai ter uma camada mais fina do que aquela que vai lá do final da atmosfera até o nível do mar. Então, verdade esse primeiro trecho. Segundo trecho, por consequência, menor a pressão atmosférica exercida sobre a água. Correto, você tem menos ar em cima, então você tem uma massa de ar menor pressionando a região do Morro da Igreja. Então você tem uma pressão atmosférica menor ali na região do Morro da Igreja. Beleza, certinho também. Depois ele fala que essa pressão atmosférica menor implica em um processo de ebulição a uma temperatura inferior a Florianópolis, que está no nível do mar. Correta também essa afirmação. Quanto menor a pressão atmosférica, menor também vai ser a temperatura aproximada de ebulição da água. Logo, afirmação número 2, correta. Terceira afirmação: se quisermos cozinhar em água algum alimento no Morro da Igreja, em uma panela comum, será mais difícil que em Florianópolis, utilizando-se a mesma panela. Isso porque a água irá entrar em ebulição e secar antes mesmo que o alimento termine de cozinhar. Então vamos analisar. Quando você está no Morro da Igreja cozinhando em uma panela comum, usando água, você está cozinhando a comida a 94 graus Celsius. Quando você está
Em Florianópolis, cozinhando nas mesmas condições, você está cozinhando a 100 graus Celsius. Por conta disso, você pode concluir o seguinte: a água de fato entra em ebulição primeiro no Morro da Igreja e ela pode sim secar antes mesmo que o alimento termine de cozinhar. Então você teria que ficar regando ali o seu preparo. Por conta disso, a afirmação número 3 está correta. Alternativa 4. Se quisermos cozinhar no mesmo tempo em Lages e em Florianópolis o mesmo alimento, devemos usar em Florianópolis uma panela de pressão. Então, ele está falando o seguinte: o enunciado sabe que a temperatura de ebulição da água é diferente em Lages e em Florianópolis, porque Lages está mais alto, logo tem uma temperatura de ebulição menor. E aí você quer cozinhar alimentos no mesmo tempo, ou seja, você quer usar a mesma receita em Florianópolis e em Lages. Para isso, ele fala que você precisa de usar uma panela de pressão. E isso é verdade. Quando você usa uma panela de pressão, ela faz o seguinte: a pressão lá dentro, quando a panela pega a pressão legal mesmo, é a mesma, tanto em Florianópolis quanto em Lages. Porque a pressão da panela de pressão não está ligada com a pressão atmosférica necessariamente. A panela de pressão é fechada, ela é vedada para a atmosfera. Então, ela pega a mesma pressão independente da altitude que você está. Portanto, usando a panela de pressão, de fato, é possível sim que você consiga o mesmo tempo de cozimento em altitudes diferentes. Só que ele fala que a gente tem que usar uma panela de pressão em Florianópolis. Só que Florianópolis está a nível do mar. Se a gente usar uma panela de pressão em Florianópolis, o que vai acontecer é que a pressão dentro da panela vai aumentar bastante. E quando a pressão aumenta muito, o que acontece? A temperatura de ebulição aumenta também. Então essa diferença aqui, que já existia de 3 graus Celsius, vai ficar muito maior, porque já era 100. Aí você vai colocar na panela de pressão e vai colocar a pressão e aí vai, sei lá, vai para 130, 120 graus Celsius a temperatura de ebulição dentro da panela. Então, na verdade, você vai aumentar essa diferença. O que deveria ser feito é utilizar uma panela de pressão em Lages, que tem a menor temperatura de ebulição, e não em Florianópolis. Então, a afirmação número 4 está incorreta.